Alô pessoal, bom dia. Meu nome é Alexandre e vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Brasil República, governo Prudente de Moraes. Para terminar, falando que sobre as relações econômicas, onde que eu parei, dívida interna, dívida externa com os banqueiros internacionais, banqueiros ingleses, banqueiros norte-americanos, a dívida interna perante a guerra da Revolução do Rio Grande do Sul, né? E sobre também a revolta da Armada. Isso veio a contrariar algumas dívidas, contrair muitas dívidas do presidente em relação a essas revoltas. Mas as revoltas não param, né? Onde há revoltas, as pessoas não estão satisfeitas com alguém ou com alguma coisa, ou com ambas as coisas, né? E Prudente de Moraes, devido a uma complicação renal, tem que se afastar do cargo de presidente da República, né? E ele se afastando, entra o famosíssimo vice-presidente, que não é da chapa dele, que foi eleito de outra forma, porque o pleito eleitoral era feito de uma outra forma, o presidente era do partido, o vice-presidente seria de outro partido. Era assim que funcionava, não vem conjugado igual vem agora, né? O pleito eleitoral era diferente. Então o Manuel Vitorino assume, ele é ligado à área militar e ele começa a angariar alguns militares para os postos. Aqueles mesmos postos que o Prudente de Moraes tinha afastado aquele pessoal lá para o Acre, Mato Grosso, essa galera começa a voltar. Ou seja, há uma conspiração bem forte no ar. Uma conspiração de golpe militar. De novo? Isso, de novo. Mas enquanto isso, lá no sertão da Bahia, lá no norte da Bahia, um tal Antônio Conselheiro começa a angariar pessoas de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é credo, para um arraial chamado Belo Monte. Esse arraial já existia há muito tempo, já desde o século XVIII, mas estava abandonado. E o Antônio Conselheiro, que era um cara que era professor, era mercador, foi expulso de casa pela mulher, tinha algumas complicações, algumas coisas não tinham dado certo na vida dele, e ele foi a proclamar a vinda do novo Messias. Era uma profecia messiânica, né, sobre a nova vinda de Cristo ao reino de Deus. E começou a angariar naquele povo onde que a ignorância, a falta de conhecimento, a república não tinha chegado lá. A república veio para a elite, a república veio para os ricos, a república não veio para o norte, para o nordeste, principalmente. As pessoas estavam desprovidas de habitação, desprovidas de atenção, desprovidas de saúde, de educação, tudo aquilo que nós já conhecemos nos nossos dias atuais. Então esse Antônio Conselheiro começa a angariar pessoas para esse arraiar, começa a desenvolver. E essas pessoas que vão para lá, tinha homem pobre, ex-escravos, sertanejos de forma geral, essas pessoas começam a construir casas de pau a pique, começam a desenvolver ali uma infraestrutura sustentável, independente do governo, né? Independente. Eles lutavam pela sobrevivência, eles plantavam milho, mandioca, criavam cabras, cavalos, gados, né? E então começou a produzir uma sobrevivência autossustentável, né? E isso começa a perturbar a república, a ordem, o progresso, né? A civilização. Então essas pessoas que estão nesse lugar, em Belo Monte, que depois vai se transformar em Canudos, são pessoas simples, pobres, humildes, ex-escravos, que vão começar a se autossustentar sem depender do governo, sem pagar impostos e sem saber até quem é o presidente da República. Imagina no interior da Bahia, lá no século XIX, logo após a abolição da escravidão. Alguém sabe alguma coisa sobre República, quem é presidente? Alguns nem sabiam nem que Dom Pedro II tinha saído do trono. Então esse Antônio Conselheiro, ele é um monarquista de peito aberto. Ele vai lutar contra a República, ele vai falar que a República
é um anticristo, a república é o diabo, porque a república separou a igreja do Estado. A república transformou o casamento civil, às vezes só no casamento religioso. Então essa república é do mal, essa república é satânica. Então ele vai pregar isso, ele vai falar para os seus adeptos, os seus que estão ao seu redor, que a república não veio para eles. E realmente não veio, ele não estava mentindo. Mas as pessoas que estavam ali não estavam porque eram monarquistas. Elas estavam ali para autossobreviver, elas estavam aí porque elas são desigualdades sociais. A república tinha jogado ela à margem do sistema, como jogam até hoje, até os dias de hoje. Olha para você uma verossemelhança sobre essa situação. Então os latifundiários já começam a ficar preocupados, porque começam a ficar sem mão de obra. Se os sertanejos e os escravos vão morar nesse lugar com a economia autossustentável, automaticamente os latifundiários vão ficar sem mão de obra. A imprensa vai ficar chateada, a própria Igreja Católica vai ficar chateada, né, sobre essa situação, sobre essa aglomeração de pessoas que estão se autossustentando no Arraial de Canudos, lá no interior da Bahia, né? É criada uma sociedade, segundo alguns historiadores, uma sociedade alternativa. Não é aquela sociedade alternativa que Raul Seixas fala na sua letra daquela música, Sociedade Alternativa. Mas eles estavam se sustentando sem a ajuda do governo. Só isso já bastava. Eles continuavam pobres? Sim, mas pelo menos tinham uma habitação, tinha alimento, tinha uma vida digna, né? Então a imprensa começa a demonizar que esses caras eram fanáticos, esses caras eram contra a civilização, eles eram anticristãos também, eles não queriam aceitar a república, não queriam pagar os seus impostos, queriam viver a moda que eles pensavam que tinham que viver. Isso começou a incomodar a elite republicana que estava no Rio de Janeiro. Começou a haver vários comentários sobre esse arraial que antes ninguém estava nem aí para eles. Aproximadamente 20 mil pessoas, crianças, mulheres, cachorro, tudo rolava uma moeda local, ninguém precisava da moeda republicana, na época o vintém, se não me falha a memória agora. Então esses caras que eram taxados como monarquistas, fanáticos, anticivilização, retrógrados, que eram pessoas sujas, né, anticonstitucional, antirrepublicanas, essas pessoas vão viver de modo autossustentável, incomodando a elite e a república. Sempre colocam isso. Se for cair isso na prova também, vocês já sabem a situação que se encontrava aquela sociedade alternativa de Canudos. Então Antônio Conselheiro resolve fazer uma igreja de Santo Antônio, que estava lá toda já caindo aos pedaços, e compra com dinheiro, paga aos madeireiros lá de Juazeiro, lá na Bahia, e a madeira não é entregue. Mas como assim? Eu já paguei a madeira, vocês não vão me entregar, vocês vão me dar calote, a república é civilização, vocês vão me dar calote? Calma aí. Vamos lá pegar, angariou alguns jagunços, foram lá em Juazeiro pegar as madeiras que já estavam pagas. As autoridades locais, a administração local, falaram que eles iam saquear a cidade, proliferaram várias mentiras, várias fake news, que a gente está bem na moda, sobre aquelas pessoas que iam lá saquear a cidade, iam levar tudo, iam saquear tudo, iam matar pessoas. Proliferaram tudo quanto é tipo de mentira sobre aqueles jagunços, que nada mais é que eles iam lá buscar a madeira no qual já tinham pago. Ou seja, houve um embate muito forte entre a segurança pública local de Juazeiro e os jagunços. Eles não conseguiram pegar a madeira, em compensação saíram alguns mortos, alguns feridos em ambos os lados, né? Esse então foi o primeiro embate da administração de segurança e com esses jagunços do Arraial de Canudos. Saíram fortalecidos porque eles foram lá e mostraram realmente para aquela população ali de Juazeiro e até para o Brasil republicano quem eram aquelas pessoas.
Eram pessoas pobres que tinham dignidade, que queriam se autodesenvolver sem a ajuda do Estado. Ou seja, isso incomodou de novo, né, as autoridades locais. Esse embate chegou novamente às grandes elites republicanas autossustentáveis do Rio de Janeiro sobre essa situação, né? Então, vai ter outros embates, vai haver outros embates, mas o segundo embate, né, foi feito por uma força do governo com várias pessoas, vários militares do batalhão de proximidade ali da Bahia. Foram jogados lá no sertão, sem saber como era a região, sem saber a geografia da região, sem saber para onde iriam. Muitos soldados nesse segundo embate, né, se perderam dentro do arraial, ou seja, foram desbaratados, foram derrotados. Foi uma humilhação do exército republicano civilizado frente a esses jagunços. Os jagunços tiveram uma vitória parcial e ainda melhor. Alguns soldados totalmente despreparados largaram as munições, largaram armas, ou seja, os jagunços agora que tinham poucas armas, que muito mal, alguns estavam ainda com pedra, machado, foice e madeira, agora vão ter armas de guerra, armas e munições. Olha só que legal. Esse segundo embate foi vergonhoso para o exército, ou seja, ficou marcado como uma derrota da civilização contra a barbárie. Olha só, a barbárie então passou por cima dessa civilização. Os adeptos de Canudos então ficaram mais vigilantes, porque já sabiam que as tropas do governo novamente iriam adentrar o arraial para poder destruí-los. Então, no terceiro embate, ele vai mandar um tal de Moreira César. Eu estava pesquisando sobre quem é esse cara. Moreira César foi um cara que participou do governo Marechal Floriano Peixoto, aquele lá de trás que conseguiu conter a revolta da Armada e conseguiu reter a Revolução Federativa do Rio Grande do Sul. Aquele cara que chegou lá, que mesmo as pessoas da revolta da Armada que se renderam, ele matou e degolou aproximadamente 200 pessoas. Olha só, a nossa república já começa a matar, degolar e assassinar pessoas mesmo depois que essas pessoas tenham se rendido. Olha só que democracia legal, né? Esse cara então vai ter a missão de ir lá para Canudos para pegar esses caras. Esses caras são desgraçados, são malucos, são fanáticos. Esse pessoal de Canudos não vale nada, eles não pagam imposto, são bárbaros. Vão fazer tudo quanto é tipo de demonização contra esses humildes jagunços, contra essa humilde população que vivia em Queimados, que só estavam ali sobrevivendo, se autossustentando. E esse Moreira César, infelizmente, ele vai ter 2 ataques epilépticos. Então, ele não conseguiu planejar aquele movimento de guerra que ele queria. Ou seja, as tropas foram de qualquer maneira atacar o povo de Canudos e mais uma vez foram desbaratados, né? Com tanta munição, com tanta arma, com tanto preparo, entre aspas, que os soldados eram jogados lá, jovens, alguns até adolescentes eram jogados lá na frente do exército de qualquer maneira, sem nenhum conhecimento. Então eles foram desbaratados. Esse Moreira César foi morto com um tiro na barriga, entendeu? E era um cara que foi lá para destroçar, para matar, para destruir todo mundo. Ele foi derrotado, ele foi morto. Mais uma vergonha para o exército. Isso repercutiu na imprensa, isso repercutiu em tudo quanto é lugar do mundo. Vergonha nacional. O exército perder batalha para uma civilização de jagunço, de pessoas despreparadas, de pessoas que não tinham letras, de pessoas que não sabiam nem quem era o presidente, não pagavam seus impostos. Isso foi uma vergonha nacional, uma vergonha internacional. Então, quando chega, o próprio ministro da Guerra tomou uma posição: não, tem que ir lá, acabar com essa coisa toda, volta para o Prudente de Moraes, sai o Manuel Vitorino, o Prudente de Moraes já está bom, o cálculo renal já passou, está zerado, manda
o ministro da guerra lá para acabar com esses caras. Não, agora acaba, extermina todo mundo, vai com canhão, compramos canhões da Alemanha, compramos mais munições, compramos mais armas, se endividamos novamente por causa dessa guerra que não levou a nada, que era um Brasil contra o próprio Brasil. Era uma guerra civil que não levou a nada, a não ser mais dívidas e pior que seja a repercussão internacional a repercussão dessa guerra foi lá para fora, lá para a Europa. Isso foi vergonhoso para o país, isso foi vergonhoso para a República que estava se formando, isso foi vergonhoso para um projeto de iniciação de república civilizatória na qual estávamos querendo dar continuidade. Então, foram mais de 5.000 homens, né? Foram muita gente com canhão de guerra, foram pessoas do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, de tudo quanto é batalhão, para poder executar, exterminar, acabar com esse Arraial de Canudos, entendeu? E eles adentraram, só que nesse período, Euclides da Cunha, um cara que era repórter, né? Repórter do estado de São Paulo na época, ele foi lá para cobrir a guerra, porque o cara foi lá para cobrir a guerra, a imprensa vai lá, relata que aqueles caras lá são anti-civilização, são bárbaros, não querem pagar nossos impostos, querem viver de modo autossustentável. Então, Euclides da Cunha chega lá e para relatar isso, para relatar o que a imprensa estava dizendo para ele, que ele tinha que relatar. Só que quando chega lá, Euclides da Cunha viu que não é nada disso, são pessoas humildes, pobres, que realmente estavam querendo ali sobreviver, porque estavam jogadas à regalia, às mercês da república, que não veio para pobre, não veio para ex-escravo, não veio para negro, não veio para pessoas humildes, veio para a elite. Até hoje a república veio para a elite, é para a elite que ela serve, é para os grandes latifundiários, grandes empresários, grandes empreendedores, grandes especuladores financeiros, e é isso que veio a república. E quando esse cara chega lá, o Euclides da Cunha vê que não é nada disso que o pessoal está falando lá. Ele vai relatar tudinho, depois ele vai se sensibilizar, depois que o Arraial de Canudos é totalmente destruído, todas as pessoas mortas, mulheres, crianças, quer dizer, a república que é civilizada, ela vai, mata a criança, mata a mulher, mata deficiente, mata animal, saqueia, manda tocar fogo nas plantações, leva os seus animais. Isso é a civilização da nossa república que está nascendo em pleno final do século XIX. Euclides da Cunha vai relatando todos os fatos e no final ele fala: isso é uma história denúncia. Isso é uma história denúncia. Denúncia de genocídio. É uma denúncia. Euclides da Cunha volta para o Rio de Janeiro, depois de toda essa... Depois de o Arraial de Canudos foi totalmente destruído, queimado, devassalador. Antônio Conselheiro morreu antes da batalha final. Alguns acreditaram que ele ascendeu ao céu, né? Mas na verdade ele morreu porque ele estava fazendo muito jejum para ter vitória sobre a guerra, e esse jejum deixou ele muito magro e ele morreu, desfaleceu, né? Então, Euclides da Cunha vai relatar nesse livro, Euclides da Cunha, Os Sertões. Por favor, leiam esse livro que vocês vão saber realmente como foi essa guerra de Canudos. Guerra em Canudos, não foi no Canudos, guerra em Canudos. Esse genocídio em pleno século XIX, um Brasil lutando contra outro Brasil. Então ele vai relatar tudo isso. Esse livro vai ser traduzido em várias línguas, na Europa, nos Estados Unidos, inclusive na Ásia. Nossa, isso é uma vergonha nacional. A república está nascendo, a república é genocida, a república mata os seus adeptos, a república mata seus filhos, a república mata homem, mulher, criança, mata animal, destrói tudo. A nossa visão de república fica totalmente destruída em relação à propagação de ética, moral, civilização, ordem, progresso e tudo mais. Então, que esse
que esse fato nunca mais se repita, mas infelizmente se repete nos dias de hoje. Todos agora, em todo quanto é locais onde a República mata, genocida, estrupa, queima, arrebenta tudo. Arrebenta quem? A população mais pobre, a população negra que mora em comunidade, que mora em locais mais pobres, o trabalhador assalariado que é massacrado pelas elites, pelos latifundiários, por esse grande empresariado. Então, alguma coisa desse mecanismo, vocês mesmos façam essas interrelações, né? Que essa guerra de Canudos não foi em vão. Essa guerra de Canudos foi um Brasil contra o Brasil. E algumas coisas estão acontecendo nesse Brasil, nesse nosso Brasil República. O Brasil lutando contra o Brasil. Um bom dia a todos, uma boa semana e até o próximo vídeo. Ok? Muito obrigado.